Sejam bem-vindos ao segundo vídeo sobre as contas do Sporting. Neste vídeo vou analisar os gastos e perdas operacionais, excluindo as transações de jogadores. O custo das mercadorias vendidas, como o nome indica, é quanto nos custou comprar aquilo que vendemos. Indo buscar o quadro com as vendas de merchandising e subtraindo o CMV, temos uma margem bruta das vendas. Posta em percentagem, dá uns simpáticos 52%, ou seja, a cada euro vendido, o Sporting lucra 52 cêntimos. A segunda rúbrica, os fornecimentos e serviços externos, agrupam uma série de subrúbricas. Dentro dos subcontratos, reúnem-se os seguintes itens. Destaquei as refeições, que cresceram muito com a abertura dos estádios quando comparadas com o período homólogo, e os patrocínios e publicidade, que estão relacionados com pagamentos a empresas do universo Sporting. As comissões também tiveram um incremento de assinalar. Há a destacar a cedência de jogadores, que penso que se tratará de uma comissão relativa ao empréstimo do Sarabia. As comissões pela aquisição de jogadores e treinadores, pelo que se percebe do que é dito no relatório, são pagamentos combinados entre o clube e os atletas ou equipa técnica por altura da compra ou renovação de contrato, sendo que são ativadas e contabilizadas à medida que vão sendo cumpridas. Além disto, podem também haver compromissos quanto à repartição dos ganhos da venda dos passes. O multiplicar por 2 da rúbrica Outros está ligada ao novo acordo com a Nike negociado pelo Sporting. Não sei como fizeram, mas conseguir internalizar parte do processo, a estampagem final, a um preço mais barato daquele que teria de pagar à Nike é meritório e é recompensado com o aumento da margem de lucro. Passamos para a rúbrica que mais pesa no orçamento da SAD, os gastos com o pessoal. Os órgãos sociais são constituídos pelo Presidente e os 3 administradores executivos. Os não executivos não são remunerados. Neste relatório não aparecem discriminadas as remunerações, por isso fui buscar as que foram pagas no exercício anual de 2021. Foi noticiado que em Assembleia Geral os vencimentos seriam aumentados, mas, diz o jornal Record, a medida não seria aplicada no imediato. Se dividirmos a metade o total anual pago em 2021, chegamos a um valor próximo daquele que foi registado neste relatório, o que confirma a notícia. Os prémios referem-se à época transata. A forma como são atribuídos está descrita no relatório anual. São pagos em percentagem da remuneração fixa e dependem do desempenho desportivo e financeiro. Interessantemente, os prémios foram superiores a 100% da remuneração fixa, o que me leva a pensar que poderão ter tido como base a remuneração aprovada na Assembleia Geral, a tal ainda não aplicada. Os prémios de desempenho e de performance foram os pagos ao treinador, equipa técnica e jogadores. Foi notícia a forma como a divisão foi efetuada. Assumindo que o prémio da Taça da Liga foi pago no exercício de 2021, as contas não batem certo por 300 mil euros. São superadas informações à imprensa, mas não devem ter os números ao cêntimo. Seguem-se as depreciações e amortizações, excluindo o plantel. A origem das depreciações em ativos fixos tangíveis não é detalhada, não consegui encontrar o que poderá constar na subrúbrica com maior impacto, que é a dos edifícios e outras construções. De qualquer maneira, no que aos ativos diz respeito, os tangíveis têm pouco significado no balanço da SAD, como iremos ver noutro vídeo. As amortizações nos ativos intangíveis têm como principal fonte o direito de superfície, que representa a cedência à SAD por parte do clube, do estádio e do multidesportivo. Ainda nos intangíveis estão os direitos de uso, que de forma simples são os alugueres. O principal ativo a ser amortizado é a Academia de Alcochete. O contrato de leasing acabará em 2035, ano no qual, pagando o valor residual, a SAD ficará com a propriedade da Academia. As provisões e perdas por imparidade, excluindo o plantel, tiveram a curiosidade de ter um valor positivo,
Estando numa conta de gastos e perdas pode parecer esquisito, mas claro que há uma explicação e esta reside nas provisões. O Sporting tem uma série de disputas judiciais e tinha 10,1 milhões provisionados para o desfecho dessas disputas, ou seja, a SAD esperava que dos processos em tribunal resultasse um gasto daquele montante. No entanto, aquilo que afeta os resultados operacionais, excluindo os jogadores, é o aumento ou a redução dessas provisões no período. Neste relatório é possível ver que houve um aumento de 1,3 milhões e uma redução de 3 milhões. Somados, obtemos o valor apresentado no quadro anterior. O valor é positivo porque, por algum motivo que não é possível saber qual, algum processo levou a que se desconsiderassem 3 milhões anteriormente dados como perdidos. Este fator fez com que esta rúbrica influenciasse positivamente os resultados. Dou o exemplo dos treinadores adjuntos do Mihailovic, que têm um processo instaurado contra o Sporting em tribunal. Apesar do clube julgar que a pretensão não tem fundamento, tem de ser considerada a decisão pelas instâncias competentes no caso do treinador principal. O Sporting foi condenado a pagar o que o Mihailovic reivindicava, então, no campo das probabilidades, faz sentido pensar que uma decisão desfavorável venha a ocorrer. A verba a despender fruto dessa decisão deve já ter sido provisionada. As perdas por imparidade nos clientes são basicamente incumprimentos dos clubes que compraram jogadores ao Sporting. Idealmente, esta rúbrica seria igual a zero, mas não é isso que acontece. Há 14,5 milhões que o Sporting pôs de lado por ter fundados receios de que não vai receber aquilo que negociou. Novamente, aquilo que afeta os resultados não é o valor total, mas sim o confronto entre os aumentos e reduções. Pode observar-se que os montantes foram residuais. Dou o exemplo do André, antigo avançado que o Sporting vendeu ao Sport Recife, que aparece no relatório anual de 2021. Como o clube brasileiro incumpriu no pagamento, a SAD, para além de fazer uma participação à FIFA, teve de reconhecer no exercício financeiro desse período uma perda da receita acordada. Quando a FIFA forçou o clube a pagar e este fê-lo, o Sporting reverteu a perda por imparidade que tinha registado e essa reversão afetou positivamente os resultados desse ano. Finalmente, temos os outros gastos e perdas. Juntam-se aqui algumas subrúbricas com pouca expressão na estrutura de gastos. As cotizações levantam-me dúvidas, não consigo explicar a verba contabilizada. Presumo que faça parte de algum protocolo com o clube, mas não o consigo concretizar. Assim termina este segundo vídeo. Espero que estejam a gostar de acompanhar a análise. Se sim, não se esqueçam de subscrever o canal, que é uma ajuda muito importante para o projeto. Até para a semana.